Todos nós que somos cristãos, que temos uma vida com Deus, uma caminhada com o Senhor, estamos sujeitos a passar por esta fase de inverno, de frieza espiritual, e é geralmente nessa fase onde a gente se distancia de Deus, onde nosso relacionamento com Ele fica frio e a gente fica indiferente com Ele. Se você está assistindo esse vídeo e já passou por essa fase ou está passando por esse momento de frieza espiritual, não sai dele, fica aqui porque eu quero te dar 3 dicas valiosas e importantíssimas para você sair da frieza espiritual. E para quem ficar até o final do vídeo vai ter um bônus, uma surpresa e vamos lá! O inverno espiritual, a frieza espiritual é uma realidade de muitos filhos e filhas do Senhor que provam esse gosto amargo dessa distância, dessa frieza com Deus. E essa fase espiritual de frieza, às vezes parece ser meio que uma matéria obrigatória para todo crente, né? Porque quem nunca passou por um momento de frieza, ou quem não está passando, né, por um momento de frieza com Deus, por um momento de distanciamento, e talvez você que está assistindo esse vídeo esteja passando por essa fase, e nesse vídeo eu quero te ajudar justamente a superar isso, porque é da vontade de Deus que você vença essa fase e amadureça na sua caminhada com Ele. E a primeira dica para que você saia da frieza espiritual é: se afaste do pecado. O pecado é com certeza a arma mais poderosa de Satanás para te afastar de Deus, para te esfriar com o Senhor Jesus, até porque Deus é santo e se Ele é santo, Ele não tem comunhão com o pecado. Logo, se nós começarmos a ter uma vida de pecado, se nós começarmos a fazer coisas que desagradam a Deus, Ele com certeza e obviamente se afastará de nós. E assim, todos nós estamos sujeitos a pecar. Até o homem que a Bíblia descreve que foi o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, pecou. Davi também passou por essa fase de frieza espiritual. E isso acontece quando ele peca com Batseba, quando ele adultera porque ela era casada e ele também com ela, e ainda mais manda matar Urias, o seu marido. Então ele adultera e comete assassinato. E foi tão louco e tão insano essa frieza espiritual que Davi passou, que em um dos seus salmos ele vai dizer: olha, Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, perceba, se Davi usa essas palavras, torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retira de mim o teu Espírito, porque ele já não estava mais tendo esse sentimento, já não estava tendo mais essa convicção de salvação e ele estava sentindo que estava perdendo o Espírito Santo. Ou seja, ele estava passando por essa fase de frieza espiritual e o pecado foi a consequência disso. Com o pecado a gente não brinca, com o pecado a gente não flerta, e quando isso acontece, nós vamos nos distanciando e nos afastando de Deus. E quando nós nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus, essa frieza espiritual que muitas vezes na nossa vida, ou em todas as vezes, é causada pelo pecado, por aquele pecado escondido no fundo do nosso coração, que muitas vezes a gente desvia o olhar dele. Quando nós nos afastamos do pecado, nós voltamos a reacender essa chama, esse desejo, esse amor por Deus dentro do nosso coração. Então, a primeira dica para você é: se afaste do pecado. Segunda dica para sair da frieza espiritual é: tenha um encontro marcado com Deus. E esse ter um encontro marcado com Deus é justamente essa vida de devocional que todo cristão precisa ter para manter o seu relacionamento com Deus aceso, firme e constante. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, quando a gente marca esse encontro diário com o Senhor, no nosso dia a dia, quando nós temos esse momento com o Senhor para falar com Ele, para colocar diante dele os nossos anseios, os nossos desejos, Ele se aproxima de nós porque é automático. Buscar-me-eis e me achareis. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, o Senhor deseja que a gente venha ter esse desejo de buscá-lo e de se aproximar dele. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o nosso espírito fica aquecido, mais a nossa alma fica satisfeita e a frieza espiritual vai embora. A Bíblia fala lá em Isaías que Deus é um Deus que se
esconde. Você nunca vai ver Deus chegando para você e falando: meu filho, me busca, por favor, eu quero tanto ser buscado por você. Ai, meu Deus, como eu estou desesperado para que você me busque. Deus nunca vai fazer isso, porque não é Ele que precisa de você, é você que precisa dele. Só que Deus é um Deus tão bom e tão misericordioso que quando Ele vê esse desejo do meu e do seu coração de buscar a Ele, a presença dEle, Ele mesmo faz questão de se aproximar de nós e aquecer o nosso coração. Então a segunda dica do vídeo para você é: marque o encontro com Deus. Marque um encontro com Ele, assim como Ele fazia com Adão, assim como Adão fazia com Deus. Um encontro, um momento onde vai ser só você e Deus, a sua palavra, a sua oração. E eu tenho certeza que não tem como a frieza espiritual ficar na sua vida quando você colocar isso em prática. E a terceira dica para sair da frieza espiritual é: se apaixone por Ele. Deus é um ser tão apaixonante, tão amável, tão atraente, que não tem como nós nos aproximarmos dele e não nos apaixonarmos por quem ele é. E isso nós só encontramos na sua palavra. Sério, você já leu a Bíblia com o olhar do amor de Deus? Quando a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente lê o livro de Oséias, meu Deus, o livro de Oséias, quando a gente vê esse amor pulsante de Deus por Israel, mesmo Israel desobedecendo e desagradando o coração de Deus, ele ainda diz para Oséias: Oséias, mesmo Israel adorando outros deuses, eu ainda sou casado com Israel. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente entende que nós somos pecadores e nós não merecemos, mas Ele nos ama, quando a gente vê que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, os inúmeros e infinitos atributos de Deus, é impossível nós não nos apaixonarmos por quem Ele é, pela sua grandeza, pelo seu amor. Então, a terceira dica para que você saia da sua frieza espiritual é: se apaixone por Deus. E isso não é difícil, sabe por quê? Porque Jesus é completamente apaixonável. Não tem como não se apaixonar por alguém que deu a vida por mim. Não tem como não se apaixonar por alguém que pegou a coroa de espinhos que era para ser mim, colocou na sua cabeça. Pegou uma cruz pesada que era para ser mim, colocou sobre seus ombros. Ele morreu por mim, morreu por você. E isso é motivo suficiente do nosso coração errar as batidas quando escutar o nome dele. E a nossa boca se encher de riso, a nossa mente de louvor e o nosso coração de amor quando nós ouvirmos falar ou quando nós conhecermos esse Deus tão amoroso que tem o poder para nos tirar da frieza espiritual. E se você ficou até o final desse vídeo, eu vou cumprir a promessa que eu fiz no início, que é dar um bônus para você. E o bônus desse vídeo é uma quarta dica para você: alimente o seu espírito de coisas boas. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, que nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós alimentamos o nosso espírito daquilo que vem de Deus, daquilo que é eterno. Ou seja, o enchimento do Espírito Santo na minha e na sua vida é acompanhado quando nós colocamos a nossa mente, o nosso foco naquilo que é eterno, naquilo que vem de cima, com louvores, com pregações, com orações, com tudo que se diz respeito a Deus e que pode alimentar o nosso espírito. Isso nos ajuda muito a sair da frieza espiritual. Sabe, um momento de frieza espiritual é um momento onde a gente tem que deixar de lado as coisas fúteis e se focar naquilo que realmente importa, que é as coisas que são eternas. Então, quando nesse momento a gente deixa de lado as coisas que não importam e começamos a dar atenção àquilo que importa, que é o nosso relacionamento com Deus e as formas como a gente pode melhorar isso, com certeza e definitivamente, isso nos ajuda a sair da frieza espiritual. Não se conforme em viver uma vida distante de Deus, mas seja um inconformado. Procure sempre melhorar, procure sempre alimentar o seu espírito de coisas boas. E é impossível, você fazendo todas essas 4 dicas que eu te dei, é impossível você permanecer na frieza espiritual assim. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, que isso ajuda demais o nosso crescimento. A gente tá no início ainda, mas eu creio que vai crescer, e para que você também me incentive a continuar produzindo conteúdo para você e para que você seja edificado. E assim como você é edificado aí, eu sou edificado aqui e o reino de Deus vai se expandindo. Amém? Que Deus abençoe.